começar pelo básico, né? Vou me apresentar. Alguns já me conhecem, outros não. Eu sou Karina, sou coordenadora de operações aqui da Groner. Vou passar, então, a tocar esse papo toda quarta-feira com vocês, trazendo pessoas aí do setor que têm boas práticas em determinados setores aí da área da energia solar. Então, hoje, né, a gente trouxe o Alan, diretor comercial da Solari, né, uma empresa aí super estabelecida no Pará e que tem um foco diferenciado. Mas antes da gente introduzir um pouquinho do nosso assunto, eu vou deixar ele se apresentar, porque, cara, ninguém melhor do que o próprio Alan para se apresentar. Vai, Alan. Bom, eu me chamo Alan Maciel, sou diretor comercial da Solari. Né? Eu não sou engenheiro eletricista, mas vou atendê-los da melhor forma possível. Eu sou técnico especialista de formação, tá? Então, eu acho que o mercado precisa muito hoje é de profissionais que começaram como eu e Adriano começamos, né? São as pessoas que metem a mão na massa mesmo, e os primeiros projetos, todos nós estivemos não só à frente, como também instalando, subindo o telhado, entendendo melhor o negócio. Então, não somos apenas diretores de escritório, a gente também está Claro. na rua. O Adriano, para quem chegou um pouquinho antes, acho que daqui a pouco ele aparece aqui de novo com a gente. Até se fizerem pergunta que eu não saiba responder, eu vou gritar aqui, Adriano, me socorre. Acabou de chegar de uma obra, né, que é uma usina bem grande que a gente está fazendo, inclusive para o governo do estado aqui para a COP30. Uhum. Então, conseguimos ganhar essa usina aí, e a gente vai ter muita coisa, a gente vai estar trazendo aí também para frente, mostrando para vocês. Show de bola. Aí, gente, agora que o Alan apresentou um pouquinho aí, um décimo, né, da trajetória dele e do Adriano, né, que são os dois sócios, então, diretores da Solari, eu vou introduzir um pouquinho do assunto, que eu acho que talvez ali, tanto pelo título da live, quanto pela fala do próprio Alan, vocês já devem estar desconfiando, né? Hoje, gente, a gente vai falar sobre mini geração e, principalmente, a venda de mini geração. E aí, gente, é muito aquela reflexão, assim, de por que será que tão poucos integradores hoje vêm aproveitando, né, a mini geração, enquanto que no mercado o B2B continua, é só a venda residencial, né? Por que a galera não dá atenção justamente para essas obras que têm um retorno muito mais agressivo e que exigem também um pouquinho, talvez, de um comportamento mais técnico, alguns insights, né? Hoje a gente vai te mostrar que não é por falta de oportunidade que as pessoas estão deixando de atuar na área de mini geração, porque por oportunidade existe um monte, mas é por falta de preparo, tá? Então, assim, gente, é muito necessário de você entender que mini geração exige que você tenha uma abordagem bastante diferente. Exige que você tenha mais preparo, mais estratégia, mais entendimento de fato do negócio de energia solar. Então, por isso que a gente trouxe aí um especialista, né? Hoje a Solari atua majoritariamente, então, em obras de grande porte, né? Ou seja, obras que estão enquadradas ali em mini geração. Tem várias obras aí, tanto de mega para cima, quanto algumas um pouco menores também, ainda incluídas dentro da mini geração. Então, como não trazer o melhor para falar sobre isso? E aí, Alan, eu vou então já te fazer a primeira pergunta, né? Por que tu acha que as pessoas, né, os integradores ainda travam quando eles chegam na frente de um cliente que está ali entre o consumo atingindo 100, 200, 500 ou até mais quilowatt-pico? Qual que tu acha que é o fator que trava ali? Vamos lá, Karina, eu acho que é realmente buscar conhecimento, tá? A gente tem tantas formas de adquirir conhecimento hoje, mas a gente acaba se prendendo num mercado que ele é real, Sim. né? É um mercado que hoje já é mais do que realidade, que é o residencial. Então, a gente consegue ter muito mais volume e ter realmente também um faturamento tão bom quanto. Porém, o que é que eu digo que falta um pouco para as pessoas começarem a entender desse negócio e conseguir vender essas usinas? Primeiro, a gente vai ter que se capacitar também tecnicamente, tá? Eu vejo muitas pessoas se dizendo especialistas, mas na hora que a gente faz algumas perguntas um pouco mais técnicas, as pessoas desconversam, não sabem responder. Ainda ontem eu tive numa assembleia
para vocês verem, né? Eu também sou de campo. Fui para uma assembleia de um condomínio, e lá as empresas apresentando, e uma apresentação comercial perfeita de uma empresa lá, de um vendedor, e no final perguntaram sobre manutenção. Ah, manutenção é simples, manutenção é uma limpeza ali, é mais ou menos que passar uma borracha no papel. Gente, não é só isso. Então, a venda consultiva, ela também tem que saber entender um pouco da parte técnica. Não precisa ser um engenheiro eletricista para entender. Como eu volto a dizer, eu não sou engenheiro eletricista, mas eu procurei uma formação onde eu possa chegar lá e muitas vezes, quando eu me deparo com um engenheiro eletricista que não é do mercado solar, aí eu bato de frente, porque a energia solar faz parte de engenharia elétrica, tem tudo a ver, mas não é só engenharia elétrica. E o primeiro passo é entender o que é mini geração, né? O que é micro e mini geração. A microgeração ela é até 75 kVA. O que é 75 kVA? Tem a ver com transformador, tem a ver com tensão. Você sai de uma baixa para uma alta tensão. Então, primeiro é entender. Muitas vezes é o que a gente observa, quando eu volto a falar de falta de conhecimento, é buscar capacitação, né? Então, como é que eu vejo muitas pessoas hoje, diria que a maioria das pessoas que estão na rua vendendo residencial comercial de mais baixa potência, as pessoas não sabem ler uma fatura do grupo A, né? Onde entra demanda contratada, fora ponta, questão de carga. Então, esse é o primeiro passo, entender como é que funciona um cliente de mini geração, você saber ter essa leitura. Né? A gente entender quais são as normas, quais são as leis, para que a gente possa realmente, em cima das nossas necessidades, por ter essas dificuldades, onde é que eu vou conseguir esse conhecimento? Gente, o que mais tem é formas de adquirir conhecimento. Aí eu faço até uma pergunta para todos que estão na live. Quanto você está gastando para se tornar um profissional melhor? Porque isso não vem de uma hora para outra, isso não vai cair do céu. A gente, para chegar no nível de conhecimento, a gente gastou bastante. Cursos que muitas vezes a gente acha pesado, a gente acha caro, mas não investe. O meu primeiro curso foi 8.600 e poucos reais no mercado de 2017, quando muita gente não acreditava. E eu paguei. Isso foi só o valor do curso, sem contar passagem e estadia de 5 dias fazendo esse curso presencial. Muita gente sequer investe, né? Alguma coisa nesse quesito de educação. E aí, gente, a gente parte num pressuposto de que, gente, tem tanto conteúdo aí que é gratuito do setor, né? Nós mesmos, nós, enquanto SBA, a gente está tentando produzir muito conteúdo também gratuito para a galera, né? Então é muito de você buscar esse conhecimento para tu conseguir te preparar tecnicamente para um tipo de apresentação dessa. E aí, a gente fala aqui muito sobre, tu tá falando sobre uma usina de até 75 kW de inversor. Acima disso, a gente já entra ali numa seara de mini geração. E aí entra uma coisa bem mais complexa desse preparo técnico. E aí eu te pergunto, Alan, quando tu começou, são duas perguntas em uma, né? O que mais te assustava e você errou quando tu vendeu pela primeira vez? Olha, a gente errou algumas vezes e nesse mercado a gente sempre busca, quando a gente pensa em errar, a gente tem que errar para mais. É melhor a gente perder o negócio por ter errado o valor para mais do que ter errado para menos e depois ter prejuízo. Então, a gente muito perdeu o negócio por supervalorizar aquela proposta, quando, na verdade, quem tinha um pouco mais de expertise do que a gente chegava com propostas melhores, a gente falava assim, como é que o cara consegue chegar nisso? Tá? Então, um dos grandes diferenciais foi a gente realmente entender como funcionava a conta, principalmente quando se trata de mini geração, grupo A, entender o que é ponta, fora de ponta, quanto custa, como é que funciona, né? Para a gente realmente não fazer mais esse superfaturamento na proposta. Então, quando a gente começou a observar, cara, a gente não ganha uma, o que é que está acontecendo? A gente tem qualidade, a gente tem bons equipamentos, o que é que está acontecendo? E a gente foi buscar saber e realmente o nosso preço ficava bem acima. Por quê? Porque existiam coisas pequenas que estavam ali dentro da conta que a gente não sabia fazer uma leitura e a gente acabava entendendo que, por exemplo, vamos lá, compensação em ponta.
A gente tinha muito uma ideia, vou falar da nossa questão, da nossa concessionária aqui. Sim. A pessoa tem, fora a ponta, um valor X. E na ponta era 11 vezes maior. Então, o nosso entendimento era, para que a gente possa compensar lá na ponta, a gente tem que fazer o consumo do cara em ponta 10 vezes maior. Então, isso inviabilizava o projeto. Sim. Né? Vamos dizer, o cara tinha um consumo de 1.000 quilowatts ali, eu tinha que fazer um sistema de 10.000. 10.000. E procurando entender, aprender, a gente entendeu que não precisava tudo isso. Sim. Perfeito. Então, basicamente, aí para vocês, o erro, né, foi pecar pelo excesso. E aí, gente, aqui a gente é muito importante, né? Esse assunto, ele liga com tantas áreas da empresa, mas liga muito também com o que a gente já discutiu algumas vezes aqui, que é justamente você ter uma precificação organizada. Você saber onde está entrando lucro, quanto custa o teu custo de fato, né? Para você executar aquela obra, para você dar descontos saudáveis, para você saber de fato quanto você tem disponível para gastar em cada item. Aqui a gente está falando sobre obras milionárias. Então, um erro que não é pessimista pode ocasionar um prejuízo gigantesco ou na falta de lucro por uma obra que deu muito trabalho, né? E todo mundo sabe que a gente precisa disso, né? Então, Alan, na tua ótica, né? Qual que é a principal diferença no discurso de quem vende mini geração? Agora a gente mudando um pouquinho ali do que era, mas dessa diferença de abordagem para o cliente, para a indústria, para o agro, sabe? Qual que é a tua perspectiva sobre isso? O primeiro passo, eu acho que é você passar autoridade na hora que você fala, você passar confiança. Porque a pessoa que compra mini geração, ela não compra por comprar. Tá? Ela é uma pessoa que normalmente é mais instruída. A gente, às vezes, a gente chega em lugares que o cliente sabe até mesmo mais do que eu, Adriana. A gente teve num cliente visitando agora, o cara conseguiu descontos em tarifa no Mercado Livre que a gente nunca tinha visto. Falou, caraca, o que o cara conseguiu? E a gente está brigando já há um mês, tentando chegar no melhor estudo para atender esse cara de alguma forma. Mas o principal, pessoal, eu acho que não é só na minha região, mas no Brasil como um todo, a energia solar, a microgeração, ela se tornou muito banalizada, né? E porque acaba sendo uma briga de preço por preço, onde as pessoas só focam em preço. Sim. E isso também leva como é que eu posso dizer? Isso leva uma insegurança para aquele cara que vai investir muito mais, né? Então, é um dos maiores, onde as empresas mais pecam. Entrega, faz uma venda legal, mas no pós-venda de uma assistência deixa o cara abandonado. Sim. Né? Hoje a gente está abrindo nós já estamos no mercado como empresa de engenharia especialista em solar já há 6 anos. Há 6 anos a gente vem namorando uma região que é uma região 100% agro aqui do Pará, e a gente nunca teve coragem de abrir uma filial lá. Sim. Depois de 6 anos a gente está abrindo, acredito que ainda... Olha aí, coisa boa. Por quê? Parabéns. Porque as pessoas que compram esse tipo de negócio é relacionamento. Sim. É relacionamento. Não é só preço. É relacionamento, é segurança. Então, a gente percebeu que a gente tem alguns equipamentos lá, a gente já começou a pegar a mini geração lá, a gente tem bastante equipamentos de micro, mas o pessoal da mini geração fica com o pé atrás de comprar mesmo. A gente estando aqui a 300 quilômetros, é rapidinho, a gente sai daqui em 4 horas, a gente está lá. Então, o que muda muito nessa questão da micro para mini geração é conhecimento. Aí eu volto a falar. Se especializar de fato, ter um pouco mais de conhecimento elétrico, também não vai ser só o solar, porque você vai ter que falar sobre alta tensão, transformador, entre várias outras coisas, para poder estar atendendo da melhor forma o cliente. Até mesmo sobre o modelo de negócio, eu acho que entra aí nela, para que você consiga analisar o que de fato faz sentido você entregar para aquele cliente. Porque às vezes é até uma correlação entre atendimento de horário ponta e horário fora ponta, às vezes é importante de você entender, né? Faz sentido a gente incluir o atendimento do ponta? Não faz? Off-grid, será que não é melhor? Enfim, é muito de você entender ali a modalidade do negócio também. Então, não é só a energia solar, né?
Agora eu comecei a ficar nervoso. Olha quem entrou na live aí, o Lucas. O integrador das estrelas. Aí sim. Aí me quebra, aí fica complicado para mim. Enquanto estava só a Fran, ali a gente falando de pós-venda, estava me dando aula, chegou um homem aqui, aí fica complicado para mim. Não. Mas vamos lá. Vem prestigiar meu amigo. Como é? Vem prestigiar meu amigo, pô. Ah, aí sim, obrigado, cara. Tamo junto, Legal. hein? É o cara. A gente vai estar mostrando algumas coisas aí para frente aí, o Lucas, ele vai vir tomar tacacá aqui comigo, aqui em Belém do Pará. É Vamos isso lá. aí, pô. Alan, agora, muito ligando, né, o que a gente estava falando agora sobre entendimento do modelo de negócio e todo essa análise mais criteriosa no fim do dia que você precisa ter para atender um cliente que tem uma necessidade diferente e maior, né? Como que tu enxerga que a pessoa consegue entender o que o empresário realmente quer ver na proposta? Sim. Vamos lá. Esses dias eu estava até conversando com alguns amigos e o que é o principal para o cliente, tá? São duas coisas. Uhum. Tu vais conseguir me atender sem me abandonar e quanto eu vou economizar. Esse é o principal. Sim. Ele não quer muito informação, muita coisa técnica. Principalmente esse tipo de gente, a indústria, o agro, principalmente, eles já levam muito mais para esse lado. Sim. Eu vou ter um bom atendimento, você vou ter acompanhamento e quanto eu vou economizar. Isso é o principal. E assim, pessoal, vamos esquecer, quando você vai trabalhar com esse tipo de público, esquece falar, eu vim te vender energia solar. Não, eu vim te vender eficiência energética. Eu vim te trazer viabilidade econômica. É isso aí. Porque a gente vai atender esse cara só com energia solar? Não sei. A tecnologia, eu costumo dizer, para quem me pergunta, Alan, tu é especialista? Não sei, eu dormi especialista, mas eu acordei leigo. Porque o nosso mercado ele muda direto. E, pô, enquanto a gente está dormindo, tem gente lá do outro lado trabalhando. Então, eu durmo especialista e acordo leigo. É isso aí. O que é que eu sempre procuro focar? Todo e qualquer negócio não é simplesmente bater uma conta, entender a conta e fazer proposta. Definitivamente. Procurar realmente entender qual é o negócio do cara e como você vai aplicar para que ele tenha uma melhor eficiência. Hoje a gente tem várias tecnologias. A gente tem armazenamento, a gente tem grid zero, a gente tem BES, a gente tem tudo. Sim. Então, como a gente está numa luta, inclusive, com um cliente desse, que é uma grande indústria aqui, o cara tem alguns benefícios tarifários absurdos. Né? E se fosse montar, e a gente está falando de usinas de 5 mega em diante. Sim, então, sim. você chegar lá e vender a usina por usina, vou fazer aqui um autoprodutor de energia para te atender por Mercado Livre, te tirar do cativo, botar no sistema de integração nacional, isso daí não vende. Sim. Entendeu? Então, e aí, tem que ser diferente a apresentação. Com certeza. E aí é muito disso o feeling, né, Alan? Porque às vezes a pessoa pode até confundir que o excesso de técnica é o que conquista esse cliente. Mas na verdade não. Você precisa ter conhecimento, mas não quer dizer que você precisa falar inglês com o teu cliente. Ele precisa saber ele quer uma informação direta. Você precisa ter o conhecimento e saber passar isso de uma forma dinâmica, porque ele não precisa ser um especialista, ele só precisa ter o objetivo dele claro. Né? Que é justamente isso que o Alan mencionou ali, tá bom? E aí, Alan, deixa eu te fazer O Lucas está fazendo uma pergunta aqui sobre margem. Opa! Olha a cara dele aí, cara. Esse cara quer me quebrar. Vamos lá. A margem, eu digo que é sempre o limite. Se der erro na obra, eu vou quebrar. Tem muita gente por aí que vai baixar o preço a ponto de estar ganhando 3%, 4%, 5%. Não dá, cara. Isso daí tem que ser só um fundo de reserva como garantia para algo que venha a ter problema nessa usina. Mas a margem de lucro bruto para a empresa tem que ser bem superior também. Não é essas margens aí, você vai estar comprando uma dor de cabeça muito grande caso venha algo a dar errado. Claro que a gente vai trabalhar para não dar errado, mas caso dê, é melhor fechar as portas, principalmente quando a gente fala de usinas de grande porte, de fato. Consegui responder, Conta, né?
Conseguiu, cara. Era dúvida aí, porque são obras mais complexas, né? Então a gente tem que realmente ter um cuidado, né? Você mais do que ninguém sabe sobre essa questão da precificação. Uhum. Certo. É, Obrigado. no fim O do elogio dia, do Lucas né? aí já ganhei meu dia. Agora tu ficou mais tranquilo nela. Agora já relaxei, agora já relaxei. Aí, ó, Lucas, efeito calmante, viu? Sim. Mas é muito Aí, sobre você manter a empresa saudável, né, gente? Sim, Você vai ter um trabalho muito maior, né? Então, nada mais justo que a tua margem de lucro ela acompanhe o nível de trabalho, a eficiência da tua empresa e a qualidade na entrega, né, gente? Então, é sempre importante botar isso em mente, né? Que é justamente o que o Alan está ensinando para vocês. E aí, Alan, aproveitando para te perguntar, tu monta uma apresentação diferente para esse tipo de cliente, além da abordagem? E sim. entrando também nesse item, gente, sobre falar um pouco sobre apresentação, né? Qual que é a tua perspectiva para essa abordagem, né? Como que tu monta? É Certo. diferente? Com certeza, é diferente. Não é simplesmente pegar uma proposta que a gente tem, igual da microgeração, chegar ali e bater aquela proposta com o cara. Não. Aí a gente vai ter que fazer uma apresentação de fato corporativa, né? Uhum, Onde a gente mostre quem é a empresa, quem são os responsáveis à frente dessa empresa, o que essa empresa já atendeu, o que ela consegue atender. Muito importante falar nisso, tá, pessoal? Capital social da empresa. Como é que você vai vender um projeto de 2, 3 milhões para uma empresa se o teu capital social é 100 mil? uhum, Entendeu? Então assim, cara, o Lucas está fazendo uma pergunta aqui, que eu já ia até entrar nisso. E uhum, outra, você mostrar quem é a sua equipe. Hoje sim. o Adriano, o Adriano é engenheiro eletricista. O Uhum, Adriano é um jovem senhor aqui, mas na energia solar ele é um dos caras mais respeitados na região. uhum, Não começamos aqui, né? Então a gente vem de outras empresas e o Adriano sempre assinando por esses projetos. O Adriano hoje eu acho que tem mais de 7, 8 mil projetos nas costas dele, então é bastante responsabilidade. E não só isso, pessoal. Eu acho, eu não vi direito a pergunta do Eduardo, do Lucas Eduardo, mas eu só tenho certeza que o que era isso. Imaginei que fosse isso. Se terceiriza. Não. Nesse caso, a gente tem uma equipe hoje que abaixo do Adriano a gente tem outros 3 engenheiros. Um engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico e um de automação. uhum, Tá? Todas as nossas, e a nossa equipe, nós temos 18 pessoas nossas, de fato, nenhum é terceirizado, e principalmente essas grandes obras, a gente pega a nossa equipe de fato para trabalhar. Tá? Então, todos eletrotécnicos, com todas as NR em dia, até porque, pessoal, empresa grande, principalmente, o Adriano está chegando da obra da cópia aqui, quem estava no início apareceu, depois eu dou uma chamada nele. Aparece aqui, Adriano, rapidinho. O Adriano está aqui comigo para mostrar. Está até com um coletinho aí e tal, tudo. Tudo bom, pessoal? E aí, Um pouco Adriana? Tudo bem? bem isso lá, né, Adriano? A exigência, tudo. As NRs. Está falando de uma obra de 1 mega em telhado metálico. Tá? A gente está falando de mais de 1.700 módulos. E o principal é a exigência quanto à segurança, né? Uhum, Já existe a nossa exigência quanto à segurança para com nossos colaboradores, porém ainda existe a exigência do próprio. É uma obra basicamente para o Estado, né? Então existe essa parte e grandes empresas estão envolvidas. Logo mais a gente vai soltar, que só está esperando a autorização, tudo, para vocês acompanharem. Então, basicamente vai ser a porta de entrada para todos os gringos, vamos dizer assim, quando chegarem a COP30. Tá? Então, a Solari ela tá à frente desse serviço e, obviamente, vocês ainda vão ouvir muito falar sobre essa obra. E quem chega em Belém desce legal. pela nossa obra? Passa, com certeza. Obrigatoriamente. Viu só? É a porta de entrada de Belém quando chega por aí. E aí, Literalmente. gente, agora então a gente percebe, né, pela fala do Alan e do Adriano, que a gente tem dois reflexos, né? O reflexo, então, do preparo comercial, de você ter uma apresentação mais corporativa, e o reflexo de você ter uma operação estruturada para receber, né, esse tipo de obra. Então, exige um preparo. E aí, gente, a gente ainda vai falar sobre operação, tá? Talvez não hoje,
mas em um futuro muito breve eu quero muito conversar também com o Adriano sobre essa área de operação e como a gente prepara, né, a empresa para receber obras que tenham realmente um teor um pouco mais complexo. Aí agora Você falando... te aguardo, Karina. Opa! Considere-se convidado já, viu? Ao vivo, hein? Obrigado. Então, gente, falando um pouco mais sobre essa seara comercial, né? Precisa ter, né, esse envolvimento um pouco mais executivo para você tratar com obras de grande porte. Não porque você precisa falar um techniquez eterno. Pelo contrário, é você ter o que importa no papel, tá? E aí, gente, inclusive, eu queria só fazer uma lembrança aqui, né? Você sabe aí que toda semana a gente tem a sala de guerra com o Yuri, né? Eu não preciso nem falar quem é o Yuri, um gigante do mercado com resultados absurdos, né? Então, na sexta-feira dessa semana, a gente vai continuar um pouco sobre esse papo aplicado para a área comercial, tá? Onde a gente vai falar muito sobre rotina, processo comercial e etc. Então, manda o teu vendedor para aprender com o Yuri na sexta-feira para a gente começar, então, esse movimento aí. Deixa marcado na agenda de vocês, beleza? E aí, Alan, agora vamos falar um pouquinho sobre o integrador agora virar um pouquinho a chave, né? Ele não é mais um vendedor, ele é um consultor, né? Então, em que momento o cliente ele vai começar a te enxergar como um consultor de fato? Qual que é a principal área assim que tu dá o clique e diz, beleza, esse cara ele é um consultor de verdade? Vamos lá. Primeiro, você tem que saber, como é que eu digo, transitar nos lugares certos, tá? Essa venda não é uma venda que pode acontecer, pelo menos eu não lembro de ter acontecido aqui. Quem trabalha com usinas de investimento, com mini geração, eu não acredito que, pelo menos eu, nunca aconteceu, pode ser que tenha acontecido, esse cliente não vai chegar a um lead por tráfego pago, ele não vai chegar pela internet. É um trabalho de conexão, de network, é você aproveitar as oportunidades, estar nos lugares certos, nas horas certas, né? Então ele é um trabalho diferente, porque são pessoas, volto a dizer, são pessoas com mais conhecimento. Muitas vezes, esses dias a gente esteve visitando um senhor em Santa Isabel, e o cara é o japonesão, até a fala bem complicada de entender às vezes. O cara não tem formação, porém, o conhecimento dele com relação a tudo que ele faz, parecia que o cara era um engenheiro eletricista, parecia que o cara era especialista em solar também, porque o cara conhece bastante. Se você não está preparado, não vai chegar lá. E volto a dizer, né, com relação a como você alcança esse nível, através de conexões, de network pura, porque essas indicações, esses negócios grandes, não vão chegar, volto a dizer, pela internet. Você realmente está transitando. E quando eu digo transitar, não é, vou estar indo para um lugar caro, gastar caro, eu não vou estar indo, vai ter... Tem várias formas, né? É você começar a visitar também, até entender qual a necessidade do cliente. Então, essa venda, ela se torna também uma venda que você tem que estar visitando. Eu acho que é você roteirizar. O que é que eu quero fazer? Eu quero trabalhar com clientes que gastam acima de grupo A, que gastem de 15 mil, 20 mil quilowatts em diante. Então, você fazer o estudo e se preparar para atender esses caras também, porque aí já vai entrar um pouco mais do conhecimento técnico. Você tem que entender um pouco mais do negócio. Eu não sei se ficou bem explicado. Sim. Se eu conseguir te responder. Já, assim, hoje as coisas também chegam um pouco mais para a gente, a vender um pouquinho do meu peixe. A gente não busca esse cliente onde todo mundo quer. A gente vai buscar o quê? Uma mídia mais tradicional, que tenha um nível de conhecimento maior, um nível financeiro maior. Então, eu vou fazer parte, vou botar anúncio meu numa rádio. Eu vou colocar para grupo B, C, D? Não, vou colocar numa rádio que seja a mais, que sejam realmente empresários, que seja envolvido com indústria, com agro. Tá? Então, até a escolha de onde você vai estar, inclusive numa dessas eu acabei me tornando... eu tive um quadro numa rádio de muita importância aqui em Belém,
né? Então, nesse quadro, me abriram muitas portas, eu consegui entrar com muitos empresários da indústria transitavam ali, e ali que a gente começou a realmente entender o mercado, entender a necessidade desses caras e começar a fazer. Fazer essa E transição, né? esse network, ele é muito importante. Sim. Hoje, por exemplo, eu estou como embaixador de um projeto social Amazônia que eu quero, é da Fundação Rede Amazônica, em toda a região norte e Distrito Federal. Sim. A Alan pagou por isso, não paguei, mas foi justamente por eles começarem a entender quem era o Alan, o que é que o Alan pode trazer de negócio, o que é que o Alan pode falar para a população, Sim. que vai beneficiar muita gente. Então, essas Perfeito. parcerias, elas são primordiais para você pensar em mudar, aumentar essa régua aí para um nível mais alto. E claro que isso muda completamente o poder de negociação, né? Também, muito, porque você vai estar falando ali, quando está falando de 1.000, os caras estão falando de milhões, e quando tu chegar nos milhões, os caras vão estar falando de bi. A gente já tem cliente que a gente está tentando chegar aqui na região, que tem umas 2, 3 empresas que já faturam acima de bi. Perfeito. E aí, Alan, agora falando um pouco sobre tudo que a gente falou, né? A gente estava falando ali sobre entregar uma solução de eficiência energética, a gente estava falando sobre entendimento de modelo de negócio, e o que faz sentido realmente para o cliente, para atender realmente a dor dele e atender ele da forma como ele precisa, né? Com isso tudo, né? Como mostrar para o cliente, no fim do dia, que o projeto é uma solução de negócio e não só de energia? Como Sim. que a gente faz essa transmissão de mensagem para ele, entende? A gente, quando a gente visita, a gente nunca fala sobre energia solar, né? Volto a dizer, eu falei um pouco atrás que a energia solar, por um mercado de microgeração, ele se tornou um pouco banal e até, de certa forma, marginalizado. Tem empresas aqui que a gente até ri de como começou, entendeu? E não tem equipe própria, compra um equipamento qualquer na internet, chega, o cara cobra ali. É como a gente fala, né? Tem o técnico de instalação de refrigeração de ar-condicionado e tem o seu Zé que chega ali com uma chave de fenda e uma faquinha e instala um ar-condicionado. Não é a mesma coisa. Né? Então, assim, o que é que a gente começou a observar? Que a gente faz o ciclo. Pessoal, muito importante falar isso, tá? Não achem que vocês vão bater na porta de um cara desse em 15, 20, 30, 45 dias que vai efetuar a venda. Ciclo de vendas fica muito maior, né? É uma negociação mais longa. Ciclo de vendas aí é bem maior. A gente está falando de 6 meses, um pouquinho menos, ou até às vezes um pouquinho mais. Porque não é assim. Então, o primeiro é você encantar o cliente. Se você chegar falando sobre energia solar, pode ser que ele feche as portas, não te atenda mais. Então, como é que a gente trabalha aqui? A gente fala que a gente está fazendo uma visita, para tentar entender qual a necessidade desse cara hoje sobre eficiência energética, o que é que a gente pode contribuir, que a gente está querendo prestar uma consultoria. Essa consultoria, inicialmente, é um bate-papo para a gente entender, para daí a gente apresentar um estudo preliminar, né, fazer um escopozinho do que a gente vem. Aí, a partir do momento que o cara abriu a porta, gostou da pré-proposta nossa para fazer um estudo de viabilidade, aí a gente já começa a cobrar. Porque para fazer um estudo mais técnico, gasta-se tempo, a gente tem alguns custos, dependendo da região. Claro. Deslocamento, né? Deslocamento, entre várias outras coisas também que a gente vai precisar fazer, né? Então, a gente já cobra um valor agregado relativamente, não vou dizer alto, porque um cara desse não é alto, mas se for pensar em microgeração, é um investimento muito alto, já não é mais para uma casa popular, só para que a gente desenvolva esse estudo. Porém, a gente deixa que lá na frente, esse valor investido, ele fechando o negócio com a gente, ele vai ter como desconto. Caso não, ele pagou pelo nosso serviço e a gente não trabalhou de graça. Esse tipo de negócio, pessoal, não trabalha de graça. É trabalhoso. Né? Então, a gente, no mercado, volto a falar sobre conexões, sobre network, a gente aprende, principalmente quando se trata de um sistema um pouco maior. Até off-grid, a gente tem
amigos aí no mercado que não tem negócio de faz uma proposta para mim, o cara joga a proposta pronto. Sim. Então a gente se cobra para que faça mesmo essa proposta preliminar, principalmente no off-grid, porque não é fácil, não. É trabalhoso. Perfeito. E aí, Alan, agora falando um pouquinho mais sobre a preparação da proposta correta, né? Como que tu monta essa proposta para quem entende do negócio e o que mudou na tua apresentação desde que tu começou a vender mini geração? É uma relação ali de confiabilidade da empresa, é a demonstração do teu profissional, o que tu acha, na tua ótica, o que é essencial conter numa proposta dessas para alguém que já está mais ou menos preparado e que mais ou menos entende do negócio para conseguir optar por uma proposta correta ou não, né? Sim. Ter cases de sucesso é primordial, tá aparecendo alguns aí, né? A gente tem, não sei se aparece aqui, mas a gente tem usinas de 2 megas. E assim, pessoal, para começar nesse mercado, você não consegue desenvolver. Conte com quem saiba. A Solari está aqui, inclusive, para ajudar. Né? Se você quiser, não fez ainda nenhuma usina dessa grande, usina EPC, então precisa fazer, está querendo entrar para esse mercado, entre em contato com a gente pode usar, desenvolver. Se você quiser que a gente faça a execução, EPC full, a gente vai lá, faz, te entrega a sua chave, está aqui a usina, entrega lá para o teu cliente. Se quiser que a gente faça gerenciamento, procurem parceiros no início. Tá? Por que os parceiros no início? Para que não dê errado. Então, pague para quem saiba fazer, inicialmente. E participe do negócio para saber como é o desenvolvimento lá. Isso é muito importante. Com relação à apresentação, Karina, como é que eu faço a minha apresentação? Volto a dizer, eu faço uma apresentação corporativa, onde eu falo quem é o Alan Maciel, quem é o Adriano Martins, né? Quem é a Solari, quais são os parceiros que a Solari tem e alguns cases, tá? E isso daí é muito importante. E daí a gente faz uma apresentação sobre a análise que a gente teve. Hoje, você tem um custo tal. Esse custo a gente vai conseguir reduzir por um período em tanto. E aí, muitas dessas empresas falam assim, mas o Mercado Livre é melhor. Então a gente faz uma correlação, a gente faz um estudo. Mercado Livre versus o que a gente está apresentando, que é que começa, muitas vezes até o Mercado Livre começa com um pouco maior desconto, mas com o passar do tempo a gente consegue virar isso. E outra, volto a dizer, não pensem só em usina solar. Muitas vezes a pessoa precisa, dependendo da carga, da demanda, da necessidade desse cara, ele não precisa nem trabalhar com energia solar. Faz uma parte de energia solar, pode ser armazenamento, ou pode ser os dois, pode ser o zero grid com armazenamento. Então, assim, o estudo ele é muito técnico. Por isso que não é um estudo que tu vai chegar e vai bolar a proposta. Eu não costumo entregar um pré-projeto em 72 horas. Um pré-projeto, para mim, a gente primeiro faz uma análise, a gente faz análise dos equipamentos no mercado, eu peço 15 dias para entregar esse projeto preliminar. Sim, Isso com certeza. Já mostra a seriedade do que é o negócio. A partir desse projeto preliminar, a gente faz uma apresentação corporativa e daí a gente vai ver, ajudar, esteja com o seu cliente. Mostre para o seu cliente, você não está ali só pela venda. Você está ali com o seu cliente para ajudá-lo a entender qual a melhor solução para ele. Qual o melhor cenário, né? Exato. E aí, como se fosse a sua necessidade. Claro. E aí, gente, a discussão ela é infinita ali, de possibilidades de mercado livre, a discussão entre a valoração, né, do que faz mais sentido. A gente começa a falar sobre o contrato de mercado livre, e aí a discussão ela começa e vai até infinita. Mas agora, Alan, o que eu queria, né? Que você trouxesse algumas dicas aí pra galera, pra quem tá querendo começar, e o principal, o começo, né? Onde estudar, como treinar esse discurso, qual é o primeiro passo que eu preciso dar? Se eu tenho interesse, né, em entrar nesse mercado de mini geração, qual é o primeiro passo, né? O que eu preciso fazer, né? A gente, quando se fala de estudar, né,
Existem várias formas. Existem faculdades com pós, existem faculdades com formação técnica no solar, de várias formas, tá? A gente está falando de técnico em energia solar, fotovoltaica, curso técnico sobre desenvolvimento de mini usinas, de usinas de geração. Tem faculdades que mostram até como se trabalhar com PV-Sol, com PV-Sys. Então, você se pode se qualificar. É barato? Hoje, para mim, eu considero barato, porque ele pode me fazer de resultado. Para quem está iniciando, talvez ache caro. Mas aí você tem que entender o que você quer para sua vida. Né? Se vale a pena. Você vale aquele númerozinho, aquele preço. Porque o valor, eu tenho certeza que, dependendo da instituição, é um valor agregado muito alto. Com relação ao discurso, com certeza. Com relação ao discurso, esses próprios cursos vão te dar a diretriz de como argumentar esses caras. E, tirando isso, existem várias outras formas. Workshop, tem muitos fóruns que acontecem no país inteiro, regionais. Cara, participem de tudo. O próprio networking no fim do dia, nela. Network. Se não fosse o Lucas da Asa, eu não sabia nem o que era pós-venda. Com 1% dele aí. Com 1% eu já fico com dinheiro sobrando. Então, assim, network. Não tenham vergonha de perguntar. Eu não tive essa vergonha de perguntar para o Lucas, ele me ajudou, estou entendendo o negócio. Se ele não quisesse me falar também, eu não tinha perdido a oportunidade. Pelo menos conheci, falei com o Lucas uma vez. E participar da Intersolar, participar das coisas que acontecem na Intersolar, visitar empresas e marcas chaves do negócio que podem te agregar. Bom, esses dias nós estamos muito felizes aqui por nós sermos referência aqui nesse mercado. Sim. Da Goodwill. Olha! E quem trouxe para a gente foi um engenheiro de pré-venda para mostrar o que é o equipamento da Goodwill. E depois ficamos sabendo que o engenheiro de pós-venda que acompanha os clientes com relação à garantia, com relação até se for um projeto mais estruturado, ele participa da estruturação do negócio, é um engenheiro que já trabalhou para a gente. Sim, com certeza. É um engenheiro, é um ex-funcionário nosso, que ele infelizmente teve que largar a nossa empresa, para conseguir terminar o TCC dele, que ele não estava conseguindo. Terminou, Perfeito. Foi contratado já por uma grande multinacional, né? Então a gente fica feliz em ver isso também. É tudo isso, né, gente? É uma junção de várias coisas. E aí, gente, o Alan deu vários cenários e eu vou trazer mais um para vocês, que é o que a gente está fazendo hoje. É você interagir na própria SBA. Lá dentro do grupo, o próprio Alan está lá dentro. Então, vocês podem trocar conhecimento ali dentro, fazer perguntas, entender um pouco do benchmark do mercado. Toda a galera que participa aqui do Papo de Integrador sempre vai estar ali no grupo disponível para também conversar com vocês e responder dúvidas, sabe? 5 megas, Viu? Veja só. Então, são pessoas que vocês podem trocar conhecimento. Toda segunda falamos sobre energia solar, né? No Café com Foltz, a gente sempre busca trazer novidades do mercado de uma forma dinâmica para também ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre a energia solar, né? Toda quarta a gente traz pessoas aí que são grandes nomes do mercado para compartilhar um pouco da sua experiência, para te inspirar um pouquinho e te ensinar também um pouquinho, né? E na sexta, né? A sala de guerra, ensinar a vender, acompanhamento, né, prático toda sexta. Então, assim, gente. Não ter medo de fazer pergunta, mesmo que ache ela boba. Exato. E não esperem também que eu saiba responder tudo. Se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou dizer, cara, eu não sei, mas eu vou tentar te ajudar. É até interessante eu tentar saber disso. E quando eu falo não ter medo de perguntar, eu tive um contato muito rápido com a Laura Foltz no Groner Day 2, mas nem tive a oportunidade de falar pessoalmente com ela. Esses dias eu estava com uma dúvida, mandei mensagem no Instagram para ela, me respondeu, galera. Sim. Então, são pessoas que estão sempre dispostas a ajudar. Então, esse mercado também é não ter medo, tá?
Sim. A Laura é extremamente acessível, gente. Sério. Eu tive muita oportunidade de conversar com ela durante o Grunner Day, pós-Grunner Day. Tô sempre interagindo lá nos stories com ela. E, cara, ela é sensacional. Então, aproveitem. Assim como o próprio Alan. Vira e mexe, eu respondo os stories dele, tirando dúvida com algumas coisinhas. Ele também tá sempre me respondendo. O Lucas da Azon, que tá aí com a gente, inclusive. Vira e mexe, tô sempre acompanhando os stories dele sobre a rotina do dia a dia dele. Então, isso também é networking. É experiências que a gente vai se passando no dia a dia, tá? O Lucas, ele tem uma diferença, né? Que ele responde, mas depois chega um DDAzinho, uma faturazinha. Cobrança, tá? Pessoal, a Karina é uma pessoa, não é porque tá aqui comigo, é uma pessoa que sempre que eu preciso, ela tá me respondendo algumas coisas mais técnicas. O Hans é um cara, quando a gente precisa de algo do marketing aqui, tá ajudando a gente. O Lucas, sem falar. Tem também o meu marketeiro, tá no grupo também, pode perguntar, que é o Elias. É um cara que é fora da casinha. E eu acho que esses grupos são realmente para se ajudar, tá, pessoal? Perfeito. Se vocês quiserem depois no privado, perguntar comigo onde foi que tu conseguiu isso, aquilo, informação, se tem material, cara, dependendo do material que possa ter, eu não tenho problema. Eu acho melhor todo mundo ser amigo do que quererem brigar e deixar um mercado que não fica legal nem favorável para todo mundo. Perfeito. E aí, Alan, agora a gente se encaminhando aí para a finalização da nossa live de hoje, né? Chegamos aí quase a 2 horas, né, agora. Cara, eu queria entender o que tu vê do mercado que tu entende que é o erro comum, né? Tem algum erro que tu sempre vê acontecer no mercado? O erro é não se capacitar tecnicamente. E às vezes perguntas bobas, como eu falei no início da live. Ontem eu estive numa apresentação de condomínio e o cara fez uma apresentação comercial espetacular. Eu falei, eu quero esse cara na minha equipe. Mas depois, no final, uma pergunta boba. 2 perguntas. Primeiro, você conhece a sua empresa? Segundo, você tem técnicas mínimas, noções, que seja de elétrica? Porque o cara fez uma venda comercial absurda e no final falou que o Lucas vai até chorar, cara. Ele disse que perguntaram sobre manutenção. Qual é o preço médio de uma manutenção? Ele não soube dizer. Eu acho que por mais que isso seja uma parte que possa ser voltada para o pós-venda, o comercial tem que ter pelo menos um norte. Sim, né? Então, sim, ele ficou com certeza. E depois ele perguntaram sobre como é dada essa manutenção, de quanto em quanto tempo. Ele falou menos 1 ano, até aí também, dependendo do local, né? Mas falou que a limpeza, aliás, que a manutenção é uma simples limpeza. Uma simples limpeza. Doeu essa daí. Deixa eu apagar o escrito com lápis, uma borracha. Cara, não é isso. Complexo. Realmente prevenção. Como é que você vai dar garantia só passando um paninho na placa ali? Com certeza. O Lucas está se contorcendo. Tem, inclusive, até próprios equipamentos específicos para limpeza, né? Aí, alguns equipamentos, as mochilinhas, agora que eu vejo muita gente utilizando a mochila com o equipamento para limpar efetivamente o módulo, enfim. Tem todo um estudo aí sobre o tipo de produto que você pode ou não utilizar para fazer limpeza, sem falar sobre monitoramento, manutenção preventiva. Gente, não é só limpar. Então, acho que um dos maiores erros é micro, aí eu vou falar até de micro mini geração. Cara, você tem que ter um mínimo de conhecimento técnico, mínimo. Porque uma pergunta dessa, o cara foi bem. Vamos dizer que ele consiga ganhar a venda e vender. Aí daqui a 6 meses, 1 ano, o cara vai querer falar assim, quanto é? Liga para a empresa fazer um orçamento aí. Aí a empresa liga e manda um orçamento X. O cara, mas é só passar um paninho ali com água. E ele matou a venda dele.
uma boa manutenção dele. Pois é. Mas enfim. Não foi teu vendedor, não, tá, Lucas? Estava em Belém. Ainda bem, senão já... O Lucas, durante essa última fala ali, ficou um pouco nervoso aí com o que ele ouviu, né, Lucas? Mas enfim, gente, agora finalizando aqui, então, né, o nosso assunto de hoje, acho que a gente tira alguns ensinamentos de tudo que o Alan compartilhou conosco, né? Se a tua proposta ela é genérica, você não vai vender usina de mini geração. A usina, ela não se vende com simples orçamento, ela se vende com confiança, né? Na construção do profissional, na construção do profissionalismo da tua empresa. Né? A mini geração, ela exige um outro discurso, né, gente? Se você fala igual, por exemplo, no residencial, você vai perder, porque é uma negociação completamente diferente. É uma negociação muito maior, de muito mais valor. É uma mais personalizada, tá, pessoal? Ela é Exato. Ela não é igual a microgeração, que você tem uma proposta, você só muda os dados ali, chega e apresenta. Não, ela é única e exclusiva daquele cliente. Isso aí. E, gente, quem vende usina é quem mostra sempre o resultado antes do preço. Porque no fim do dia, é isso que importa. Tá? E aí, gente, eu vou aproveitar então para abrir para perguntas, né? Quem aí tá no chat que quer fazer alguma pergunta, pode por gentileza também aí abrir o microfone e tirar suas dúvidas com o Alan, ou comigo, enfim, com todos que estamos aqui, pra gente trocar um pouquinho dessas dúvidas que vocês têm. Alguém com alguma dúvida? Não? Não? Opa! Lucas! Diga. Fala um pouco sobre essa proposta personalizada que você faz, né? O que você viu de valor ali que você trouxe primeiro? Foi o retorno financeiro? Foi a primeira qualidade da empresa, os seus diferenciais? O que você trouxe que chama mais atenção para você engajar o cliente para ele não querer ir direto para o preço daquilo mesmo? Certo. Lucas, assim, cara, o que acontece? A gente tem uma apresentação, claro, pré-pronta, que ela vai servir de base para as outras. Normalmente, quando eu vou fazer uma apresentação dessa, eu procuro inclusive fazer em PowerPoint, a slide por slide, mostrar. Eu vou fazer... normalmente esses clientes maiores, eles já têm Mercado Livre. Então a gente faz o comparativo do que ele tem no Mercado Livre hoje e o que eu estou apresentando. Então, eu não só apresento uma só solução, eu apresento algumas soluções. O cara quer continuar com o Mercado Livre, um APE, compensa? Nem sempre compensa. Então, a gente mostra o APE, tá, pessoal? O produtor de energia. É eu fazer uma usina dele, tirar do cativo, botar no sistema de integração nacional e atendê-lo. Ele vai comprar no Mercado Livre, só que ele está comprando dele mesmo. É basicamente isso. Vai compensar? Dependendo da usina hoje, os valores, não. As linhas de crédito, não. Talvez. Mas o que é que eu posso fazer também? Fez esse comparativo. Mercado Livre para Mercado Livre é isso aqui. Eu consigo te atender. Não, mas de repente não é um cara de tão alta demanda, não é um cara de tão alta carga. O que é que eu posso fazer? Isso eu aprendi com o Lucas, por isso que ele está perguntando. Vou tentar botar ali um atendimento zero grid para redução de demanda, para atender as cargas de imediato, e posso trabalhar também com BES, com armazenamento, para atender em conta. Porque hoje o que mais pesa para esses caras é demanda e ponto. Então, quando a gente mostra o valor disso daqui, o que ele vai ter agora, uma outra grande importância, quando a gente mostra também o estudo, a gente pede para o cara a conta de energia dele, a nota fiscal de compra e o contrato dele para comercializar. Importante. Porque importantíssimo. Eu tenho certeza que quem já tentou vender para a gente que usa Mercado Livre, o cara fala assim, tenho 30% de desconto. Tem mesmo, Lucas? Vai botar lá na ponta da caneta, mostra para o cara que não tem. Tá? Então é 30% em cima, de repente, uma tarifa da outra, mas aí o cara aumenta o valor do megawatt vendido. Então, no final das contas, não tem tudo isso de desconto, não. Então, é uma análise, é um estudo mais bem feito. A gente apresenta as opções e a gente vai falar assim, no nosso ponto de vista, o melhor entendimento para que hoje, para a pessoa
situação é essa aqui. E daí a gente vai desenvolvendo. E a gente mostra para ele, acompanha ele e ajuda o porquê daquilo. Aí a gente também tem que ter uma noção das linhas de crédito que ele pode vir a fazer, entre outras formas, tá? Porque quem tem dinheiro não gasta dinheiro fácil, tá, pessoal? Tem que fazer o cara acreditar de fato. Legal. Eu fiz essa pergunta até para te provocar e para a questão da complexidade dessa matemática, a questão do mercado livre, de tantos livros, porque geralmente quando a gente entra também nesse tipo de cliente, e a gente faz essa mesma questão de solicitar, a fatura, a compra de energia, a nota fiscal, e aí geralmente eles vão, mas por que vocês estão pedindo isso? Outro pessoal não pediu? Quer dizer, já não entregou de fato quanto que é o retorno, quanto que realmente consome, o quanto que vai ser o payback daquele sistema. E se o outro pessoal não pediu, já mostra que não tem técnica o suficiente para... Exatamente isso que eu ia falar agora. Já te dá argumento, né? Normal. Enfim, e aí fica mais fácil até de argumentação. É isso, né? Mostrar profissionalismo, né? Perfeito. Alguém com mais alguma pergunta no chat, gente? Não? Não? Bom, vamos encerrar então a live de hoje. Foi um papo maravilhoso, né? Essa troca com o Alan, ensinando muito pra gente. As contribuições do Lucas também, para toda a nossa conversa, colocações muito importantes aí pra a gente refletir, né? Sobre para qual caminho, né? Você quer seguir com a tua empresa, né, gente? E aí, assim, se esse conteúdo te ajudou a destravar a venda de mini geração, faz o seguinte, se inscreve no nosso canal, ativa lá o sininho, segue a gente no Instagram e escuta a SBA no Spotify, tá? A gente sempre busca trazer conteúdos para vocês para ajudar nesses destraves de áreas estratégicas da tua empresa. Seja gerencial, seja técnica, seja na área de vendas e prática no geral, tá, gente? E lembra, esse papo aqui, ele é exclusivo da comunidade SBA. Tá? Então, se vocês quiserem participar dos próximos debates, do próprio grupo, né, e trocar ideia com o Lucas, com o Alan, com a galera que já participou do nosso Papo de Integrador, com a própria Laura, né? O link vai estar na descrição, tá, gente? Eu espero vocês lá no grupo pra gente continuar essa discussão. Alan, muito obrigada pela tua participação, de verdade. Fico muito feliz com o meu primeiro Papo de Integrador como host, ter sido com você, um amigo muito querido, né, do setor. E Lucas, novamente, obrigada pela tua presença, pelas tuas perguntas estratégicas que trouxeram muita colaboração aí para nós. Alan, se quiser finalizar. Pensei até que a Karina fosse me apertar um pouco mais, que eu estou em dívida com ela, mas depois a gente conversa. É isso aí. Gente, obrigada por nos assistirem. Aproveitem os conteúdos e até a próxima quarta.